Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos para mais uma atividade relacionada à aula de língua portuguesa com o tema Produzindo um Texto Narrativo. Gente, eu sou a professora Aldenira Mota. Vou fazer minha descrição agora. Eu estou usando um blazer preto, com a blusa preta de gola alta e com bolinhas rosas bem clarinho. Eu também uso óculos e tenho um cabelo bem curto. Estou aqui no estúdio da Multirio, que parece uma sala de aula. Pessoal, a nossa aula de hoje, primeiro a gente vai fazer um resumo, voltar, relembrar um pouco o que o professor Felipe falou com vocês. Então, nessa aula, vocês viram com eles diferentes tipos de textos. Vocês também viram a estrutura de um texto narrativo, não foi isso mesmo? Também ele trouxe várias dicas para você fazer uma boa escrita desse tipo de texto. Vocês lembram disso? Ah, pessoal, e também o professor Felipe trouxe a cereja do bolo que ele falou, né? Ele trouxe várias expressões, um quadro de expressões que você pode usar no início do texto, no meio ou no final do texto. Não foi isso? Estão lembrados? Então, gente, como a nossa aula de hoje é um Fique Ligado, nós vamos colocar o foco em uma parte da estrutura desse texto. Nós vamos colocar o foco no enredo do texto. E nós vimos que o enredo tem 4 partes, não foi isso? Primeiro nós temos a situação inicial, depois nós temos o conflito gerador, depois nós temos o clímax e por último nós temos o desfecho. Então, hoje eu vou trazer para vocês um texto, nós vamos ler para nós identificarmos cada parte do enredo desse texto, ok? Estão animados aí? Então agora é foco, atenção para a gente ficar ligado e vamos nessa. Pessoal, o texto que eu trouxe foi esse, o Jabuti e o Leopardo. Vamos fazer a leitura? O Jabuti, distraído como sempre, estava voltando apressado para casa. A noite começava a cobrir a floresta com seu manto escuro, e o melhor era apertar o passo. De repente, caiu numa armadilha, um buraco profundo coberto por folhas de palmeiras que havia sido cavado na trilha, no meio da floresta, pelos caçadores da aldeia para aprisionar os animais. O jabuti, graças ao seu grosso casco, não se machucou naquela queda, mas como escapulir dali? Tinha que encontrar uma solução antes do amanhecer, se não quisesse virar sopa para os aldeões. Estava ainda perdida em seus pensamentos, quando um leopardo caiu também na mesma armadilha. O jabuti deu um pulo, fingindo ter sido incomodado em seu refúgio, e berrou para o leopardo: "Que isso? O que está fazendo aqui? Isso são modos de entrar em minha casa? Não sabe pedir licença?" E quando mais gritava, e continuou: "Não vê por onde anda? Não sabe que não gosto de receber visitas a essas horas da noite? Saia já daqui, seu pintado mal-educado." O leopardo, bufando de raiva, com tal atrevimento, agarrou o jabuti e com toda a força jogou-o para fora do buraco. O jabuti, feliz da vida, foi andando para sua casa tranquilamente. Ah, espantado ficou o leopardo. E aí, gente, gostaram da história? Pessoal, então agora nós vamos fazer o nosso Fique Ligado. Identificar a parte inicial, identificar o conflito gerador, depois o clímax e depois o desfecho. Eu acho que com a leitura vocês já foram percebendo aí. Então vamos ao texto? Então, pessoal, esse primeiro parágrafo é o quê? É a situação inicial. O jabuti, distraído como sempre, estava voltando apressado para casa. A noite começava a cobrir a floresta com seu manto escuro e o melhor era apertar o passo. Você vê que ele está dando contexto, o lugar em que está acontecendo e também a ação do jabuti, certo? Depois, agora, nós vamos identificar onde está o conflito gerador. Então, gente, o conflito gerador é quando, de repente, ele cai aonde? Ele cai na armadilha, ele cai nesse buraco. E ele precisa arrumar uma solução, como que ele vai sair dali,
não é isso mesmo? Então, ele estava ali pensando, esse é o conflito gerador. E aí, pessoal, nós temos, na próxima parte, que é o clímax, é quando entra... Quem cai nessa armadilha? O leopardo. Ele cai na armadilha, ele tem uma estratégia para tentar driblar isso, porque ele ficou com medo de ser comida de quem? Do próprio leopardo, né? Então, essa parte toda aí é o clímax, é que a gente vai vendo quando o leopardo pega ele bufando com raiva pelo atrevimento dele, agarrou o jabuti. E aí, gente, nós ficamos pensando o que vai acontecer. O leopardo vai comer o jabuti, ele vai morrer, ele vai conseguir se livrar, a gente não sabe. Então, é o clímax da história. E aí, depois nós temos o quê? O desfecho da história, né? O jabuti feliz da vida foi andando para a sua casa tranquilamente. Ah, espantado ficou o leopardo. Então, nós identificamos as 4 partes do enredo da história. E aí, pessoal, como é que foi fazer junto comigo, separar essas partes do enredo? Vocês perceberam que no começo do texto é onde tem essa situação inicial, que a gente vai vendo o local onde se passa, o tempo onde se passa, os personagens, onde se apresentam os personagens da história, uma ação que vai gerar o desencadear dessa história. Vocês também conseguiram ver que um texto narrativo ele tem início, meio e fim? E que ali na parte do meio é onde a gente tem o conflito. O conflito é o quê? A complicação, é a confusão que acontece. Também temos o clímax, que é o ponto mais alto, é aquele suspense que a gente não sabe o que vai acontecer. Um texto narrativo bem estruturado, ele dá esse suspense para a gente, é aquela vontade que dá para saber o que vai acontecer com o personagem, com a situação. Não é isso mesmo? E depois nós temos o desfecho, como é que termina essa história, ou seja, o final da história. Então, o texto narrativo tem início, meio e fim. É importante a gente perceber essas partes, porque quanto mais a gente entende a função de cada uma dessas partes, a gente tem também uma boa compreensão do texto. Além de compreender bem o texto, nós também podemos construir textos com mais qualidade, textos mais criativos. E é por isso que a gente está aqui nesse Fique Ligado, para você focar nessas partes e quando você for ler texto ou produzir texto, você construir de acordo com essa estrutura, tá certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do Fique Ligado de hoje, que vocês possam utilizar em outros momentos da sua vida, porque isso é para a vida, não é só para a escola. A escola é para a vida, entenderam? A leitura é para a vida, a escrita é para a vida. Então, fiquem ligados aí no texto narrativo e até a próxima aula. Um beijo grande. Tchau!